Pergunta: alguns chefes de terreiro dizem que os Exus são elementais. Isso sendo verdadeiro, Exu sendo um elemental, mesmo que diferente dos outros elementais da natureza, como os sifos ou fadas, seria possível a incorporação nos médiuns? Vovó Maria Conga: Exus não são energias elementais ligadas aos 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água. Igualmente não são espíritos da natureza. Os filhos devem se dar conta de que existem 3 verdades diferentes, que são elementos e energias elementais, formas, pensamentos elementares e espíritos da natureza. As energias primárias da natureza, ou elementais, são em 4 modalidades e ligadas aos elementos, ar, terra, fogo e água. Pairam em todos os recantos, concentrando-se nos sítios vibracionais mais selváticos do planeta, nas cachoeiras, matas, praias, pedreiras, rios, lagoas. As formas pensamentos elementares são substâncias etéricas, um tipo de poluição psíquica que inunda os grandes aglomerados humanos. Estão relacionadas com as mentes doentias, que incessantemente as emitem, relacionadas com sexo, vícios variados, ódios, egoísmo. Os pensamentos superiores e benfazejos, como os emitidos em prece, por terem uma frequência mais alta, não sujam a aura planetária, sendo instrumentos de higienização quando emitidos coletivamente. Por último, temos os espíritos da natureza, erroneamente chamados de elementais. São um reino da natureza espiritual, ainda sem direito à encarnação em corpos humanos, que habitam as energias elementais referentes aos elementos do fogo, do ar, terra e água. Salamandras, silfos, gnomos ou duendes e ondinas. Esses espíritos da natureza não possuem a estrutura setenária ou corpos sutis dos homens e não possuem os chakras como nos filhos. Não é possível a incorporação em médiuns dos espíritos da natureza, pois eles não têm o corpo mental e tampouco o pensamento contínuo. Além do que, os chakras que esses irmãos têm vibram em frequência adversa para o contato com os humanos. Inclusive, por não terem maldade, serem puros no sentido de não discernirem o bem do mal, o contato com os homens em geral não lhes é benéfico. É possível, contudo, serem visualizados por alguns médiuns, antigos magos, que em muito exploraram esses irmãos da natureza em proveito próprio e que hoje estão na Umbanda trabalhando em prol da caridade. Pergunta: é possível a manipulação desses artificiais para o bem? E qual a finalidade de se plasmar uma forma-pensamento como se fosse um corpo astral para se tornar visível às manifestações e comunicações psicofônicas? Vovó Maria Conga: isso é mais comum do que os filhos pensam. Uma mesa com alimentos, um quarto florido com janela aberta ao sol, um médico que estende a mão, formas conhecidas e amigáveis que estão no inconsciente dos socorridos, podem ser previamente reavivadas como artificiais nas atividades de caridade. Os casos em que se plasma uma forma-pensamento artificial, como se fosse um corpo astral, se dão quando entidades de alta estirpe vibratória têm alguma dificuldade em repetidos rebaixamentos de frequência para se apropriarem novamente de um corpo mediador, algo um tanto dispendioso energeticamente e nem sempre necessário. Utilizam-se desse recurso de um artificial no lugar de um corpo astral para darem confiança aos seus médiuns na mecânica de incorporação, o que os filhos podem entender como utilização de um corpo de ilusão, já que o intercâmbio mediúnico persistirá através do corpo mental da entidade comunicante em perfeito encaixe com a mente do médium educado e passivo. Pergunta: mas se as incorporações se fazem no corpo astral do médium através dos chakras, como se dá no caso desse corpo de ilusão ou artificial, que acreditamos não ter a estrutura dos corpos sutis como os espíritos, entidades comunicantes? Vovó Maria Conga: nem toda a comunicação mediúnica necessita da mecânica de incorporação, no sentido de acoplamento da entidade comunicante nos centros vibratórios ou chakras dos médiuns. Se tal ocorresse regularmente, como nas consultas que às vezes se delongam por algumas horas de mediunismo, os filhos teriam sérios prejuízos nesses vórtices energéticos, já que a frequência dos chakras dos espíritos protetores e guias, que não têm mais o corpo etérico, é sensivelmente mais elevada. É como se submetêssemos um transformador de voltagem de 1000 volts para 100 a uma corrente de 10.000, o que danificaria a aparelhagem em questão. Faz-se necessária a manutenção do intercâmbio mediúnico pela irradiação intuitiva através da casa mental.
Os artificiais ou corpos de ilusão são utilizados como condensadores das energias referentes à posição vibrada da entidade e dos elementos da magia, que são manipulados nessas situações. Pergunta: se são apenas energias manipuladas com forma definida, como essa energia atua no corpo astral dos médiuns? Vovó Maria Conga: não atua diretamente no corpo astral, e sim no complexo astral etérico e físico. Por meio da proximidade com a aura do médium, tal como uma junção, obtemos um tipo de catalisador para movimentar o ectoplasma, direcionando-o aos consulentes para as curas. Esse fluido é o mais importante utilizado. Observem os filhos que é preciso fluido animal humano. Se fosse o contrário, se dispensaria os médiuns da maioria dos trabalhos. Pergunta: há espíritos reencarnantes que também se apresentam como Exus, como guardiões das leis ou auxiliares nos trabalhos de caridade, auxiliando na limpeza e captura dos espíritos trevosos que estão atuando sobre suas vítimas, encarnadas ou não? Vovó Maria Conga: essa situação não ocorre somente com os ditos Exus, mas igualmente com os pretos velhos, caboclos e crianças. A Umbanda tem uma organização rígida no astral quanto à forma de apresentação dos espíritos que evoluem sob a égide do seu movimento. Há um preparo sólido para que uma entidade tenha direito a um aparelho mediúnico nos centros de formação e escolas do astral regidos pela Umbanda. É uma maneira abençoada de evoluir em grupo por meio das ligações ancestrais entre encarnados e desencarnados. Estabelecem-se as condições de afinidade vibratória para que ambos aliviem seus débitos de outrora. O caboclo, o pai velho e os Exus evoluem enquanto aguardam seu momento de reencarnar, pois a caridade prestada do astral para a Terra por seus aparelhos conta pontos no esquema evolutivo traçado para ambos. Permanece em posição do ciclo carnal, mas há uma expansão das consciências rumo ao despertamento amoroso, prerrogativa da benevolência de Deus por todos os seus filhos. Pergunta: lembrando do Exu das 7 encruzilhadas, que na verdade era Calami, o venusiano que veio ajudar o desenvolvimento da Umbanda, ele teria usado a energia do agente mágico escolhido como um veículo ou aparelho. Seguindo esse raciocínio, todos os Exus teriam por trás de si um outro espírito, atuando eles próprios de forma passiva? Vovó Maria Conga: não consideremos de maneira passiva o que nos parece menos benfeitor. O ter um espírito por trás não desmerece a caridade, que deve vir acompanhada da verdadeira intenção de auxílio ao próximo, tão bem personificado no exemplo do Cristo Jesus. É sabido que o Divino Mestre nunca atuou sozinho, tendo uma pleiade de espíritos benfeitores que o auxiliaram e outra enormidade sob o seu comando mental, por tratar-se de entidade sideral de alta envergadura. Há de ficar claro que nenhum espírito faz qualquer coisa sozinho, pois o estar junto e em grupo faz parte do amor que a todos une num mesmo ideal crístico. Há entidades no grau de chefes de legião que atuam como procuradores das vibrações de Exus, tendo comando sobre os chefes de falanges, de grupamentos, colunas, entre outras formas de organização. Essa hierarquia não os coloca como melhores ou maiores do que qualquer outro irmão. É uma maneira de aglutinar em conformidade com a responsabilidade de cada entidade, não de demonstrar superioridade. Todos são ativos no trabalho em prol do bem da humanidade. Pergunta: uma das funções dos Exus seria também bloquear a passagem das energias ruins das camadas inferiores da crosta do planeta para fora ou para planos superiores? Vovó Maria Conga: Exu, enquanto energia, agente mágico dos orixás, responde entre tantas outras funções como instrumento de higienização planetária, como se fossem exaustores que são ligados para renovar o ar. Energias ruins e densas não passam para planos superiores, que são mais sublimados e rarefeitos. Nesses casos, não há finalidade na atuação dos agentes mágicos, já que a própria diferença de densidade das energias em questão serve como delimitadoras das suas movimentações. Uma barra de gelo não flutua nos céus igual às nuvens, embora os princípios ativos de ambas sejam idênticos. Pergunta: se os Exus são os operadores de toda a energia de magia, toda magia, boa ou não, necessariamente se passa através deles? Os magos negros se utilizariam desses seres para seus propósitos? Vovó Maria Conga: as energias dos Exus estabelecem a justiça e o equilíbrio kármico. Disso se conclui que, originalmente, não são nem bons nem maus, pois são consequência das ações individuais.
Alguns magos negros de grande poder mental manipulam essas energias cósmicas para o mal, distorcendo o livre-arbítrio e os merecimentos, mas temporariamente. Por um mecanismo de retorno atemporal no entendimento dos filhos, chegará um momento existencial desses irmãos em que toda essa energia manipulada para o mal voltará a eles multiplicada, pois foge-lhes ao controle a repercussão do mal causado a outrem, que por sua vez prejudicará um terceiro, como ondas sucessivas causadas por uma pedra lançada ao lago. Quando submetidos aos tribunais divinos que conseguem quantificar os seus karmas negativos, gerados por essas ações nefastas, dentro dos princípios das leis de causa e efeito, uma grande parte aceita se educar na Umbanda e atuar como Exu, entidade exatamente naquela vibração energética em que mais fizeram o mal no campo da magia negra, mas agora direcionada para o bem e de acordo com os ditames da justiça e do amor.